Sejam bem-vindos a mais uma sessão FNAC Talks, hoje com um convidado ultra especial. Mário Lajunha, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vieste de jangada, não foi? Gostava, tinha graça, mas não deu. Vamos falar sobre este teu novo projeto, obviamente, ao longo desta conversa, que é, obviamente, muito especial, porque marca este reencontro com o teu trio, não é? Quando é que essa vontade ressurgiu? Já lá ia um tempo desde o Mongrel, não é? Uma dúzia de anos, mais coisa, menos coisa, não é? Não é que ninguém esteja a contar. Exato. Não, mas não sei se são 12, 10 talvez. Se calhar são 12. Bem, não sei. Com a pandemia uma pessoa nunca sabe. Perdemos a noção do tempo. Mas sim, mas já foi há bastante tempo. Não, a vontade de ir gravando com o trio, eu acho que nunca deixa de estar. É um trio que já, apesar deste ser só o terceiro disco, podiam ser 10, não é? Mas gravamos só de vez em quando, mas gostamos muito de tocar juntos e há assim, uma energia muito boa a tocar. E permite-me que te interrompa, estamos a falar do trio com o Bernardo Moreira e com o Alexandre Frazão. Sim, exatamente. E, portanto, é um trio, é uma formação clássica no jazz, que é piano, contrabaixo e bateria. Portanto, eu nos últimos anos comecei essa vontade de gravar começou a ser mais forte. Pensei, temos. Mas eu estou sempre metido em muita coisa e havia os concertos com o trio, havia os concertos com o Pedro Mestre. Depois eu gravei um disco com o Camané, houve muitos concertos com o Camané e, portanto, quer dizer, as coisas... Essas agendas são complicadas. São complicadas de gerir. A verdade é que são coisas que eu gosto e que eu acho que alimentam o meu imaginário musical. Normalmente eu acho que isso é sempre um bocado transformador. O que eu vou fazendo com este e com aquele, acho que me vão tornando ligeiramente diferente. Claro. Quer dizer, eu espero que sim, acho que isso é bom. Entretanto, ia escrevendo música para o trio e a dada altura já havia música, na realidade para mais do que um CD, nem ficaram todos, mas ficaram os que nós achámos que deviam ficar. Portanto, começámos a trabalhar mais nisso e a coisa deu-se. E a coisa deu-se e gravámos. Eu imagino-vos como 3 estrelas de futebol do mais alto nível. Portanto, que gostam de jogar juntos, mas cada um tem a sua equipa, não é? Um é do Real Madrid, outro é do Manchester, ou o que seja, o outro será de outra equipa qualquer. Ganhamos incrível. Um bocadinho menos. Ganham um bocadinho menos, é verdade. E que dizem sempre, quando se encontram, temos que ir fazer um joguinho um dia destes, mas os vossos compromissos são tamanhos que é difícil a esse nível fazerem. Porque tanto o Bernardo como o Frazão são pessoas que também têm agendas ocupadíssimas, não é? O Bernardo lançou um belíssimo disco também o ano passado, o Alexandre, estamos sempre a ver o nome dele a aparecer em cada lado. Como é que se reativa a química, que é óbvia, ouvindo este disco, percebe-se que ela existe e que é antiga, não é de agora, mas é preciso reafiná-la de tempos em tempos. Sim, não é? eu não diria que ia reativar a química, porque a química está lá. Às vezes, se não ensaiarmos nada e formos dar um concerto, as coisas até acontecem. Mas há uma liberdade e uma empatia que quando se trabalha mais durante uns tempos, ela é apurada. Acho que sobe de nível, digamos assim. E nós tínhamos... no fim de 2019, portanto ainda não sabíamos... Lembram-se de 2019, pronto. Eu acho que toda a gente pensa muito em 2019 porque é quando ainda não sabíamos que ia haver uma pandemia e que íamos tapar todas as caras. Acho que é a única altura em que faz sentido a frase "o tempo volta para trás". Se tiver que voltar atrás é para 2019. Mais para trás também não vale a pena. Exatamente. Mas tínhamos decidido que tocar semanalmente, não com o espírito de ensaiar, era tocar os 3 juntos. Íamos experimentando música nova, que eu estava a escrever, mas também standards, improvisar do nada. Sentávamos, agora vamos improvisar. Cada um começava e tentávamos. E isso foi muito bom. Entretanto veio a pandemia.
a pandemia começou por interromper, quando foi aquele confinamento mais violento, não é? Nós achámos que devíamos interromper, mas depois, a dada altura, todos estávamos a ter cuidados e pensámos, e se voltássemos a semanalmente juntarmos para tocar? E fizemos isso. E, portanto, acho que quando fomos para estúdio, estávamos mesmo coesos a tocar e mesmo com uma empatia apurada, acho eu. E por falar em apurado, um bom chefe, quando tem o seu cozinhado ao lume, não é? Vai provando para sentir que neste momento está apurado, lá para usar a tua palavra. Como é que um músico como tu sente isso? Que é quando estão nessas sessões de preparação para a gravação e acontece qualquer coisa, quando estão os três a tocar e que tu dizes, isto está apurado, está pronto a ser servido, a ser empratado. Sim, não é? eu acho que é um paralelismo que faz sentido. Eu diria que normalmente não é porque aconteceu uma coisa, é porque começam a acontecer muitas. Okay. Quer dizer, começa a ser regular que em cada tema que tocamos a coisa parece que voa mais. E uma pessoa começa a sentir que está a ficar então o tal apurado de estamos a ficar mais solidamente juntos, assim, uma coisa sólida. E pronto, e depois, na realidade, fomos convidados para fazer uma residência em Lolé. E ficámos 3 dias em Lolé a ensaiar, de seguida. E dormíamos lá em Lolé, portanto, acordávamos, tomávamos um pequeno almoço no hotel, íamos para o Teatro Municipal de Lutano. E tocávamos até a hora do almoço. Um belíssimo palco. Belíssimo palco, eu adoro aquele teatro. Eu sou suspeito a falar de Lolé, minha mãe era de Lolé e eu adoro Lolé. Mas pronto. E depois íamos almoçar, íamos ensaiar e ensaiávamos normalmente de 3 a 4 horas de manhã e 3 a 4 horas da tarde. E isto por 3 dias de seguida. E aí, no último dia, nós sentimos, quer dizer, agora é preciso ir para estúdio, porque isto está mesmo. E pronto, tínhamos marcado data, tudo estava. Tínhamos decidido propositadamente, depois desses 3 dias, deixar uma semana em que, de certa forma, também pensamos sobre tudo aquilo que aquilo assenta e depois fomos para estúdio. Olha, fazendo a analogia, ou recuperando a analogia com o futebol que eu usei há bocado, isto cada um de vocês joga na sua equipa, mas o trio, quando se junta, é tipo a seleção, não é? É um jogo da seleção. Do nosso ponto de vista precisamente. O jogo da seleção. Explica-me, estas composições que a seleção está a interpretar, como é que nascem? Como é que esta música que nós escutamos nasce? Usa um exemplo de uma das composições e explica-nos. Há um dia que tu acordas, tomas o teu pequeno almoço na tua casa, olhas um bocadinho para o mar e depois sentas-te ao piano e a música nasce dos dedos. Como é que isso acontece? Sim. A forma como tu puseste, eu acho que é o que a maioria das pessoas imaginam. Uma coisa um bocadinho romântica. Né? Pois, olha para o mar, puseste aí no meio, olha para o mar e tal. Aliás, isto é um parênteses, como eu tenho vista, na realidade, eu vejo o mar. Às vezes as pessoas, já aconteceu a alguns amigos meus que irem lá à casa e dizem, assim também eu. Assim também eu compunho. Assim também exato, eu. Exato. Pronto, eu acho que é uma afirmação engraçada, mas eu muitas vezes, eu tenho uma sala fechada que tem um piano vertical. Eu na sala tenho um piano de cauda, mas tenho uma sala fechada com um piano vertical e muitas vezes é aí que eu estou a escrever música. Porque eu acho que é um bocadinho o contrário. Eu preciso de estar fechado na música. É uma... E não é... Janelas encerradas... Sim. Aí eu não tenho que fechá-las. Elas não existem. Ou são as janelas da imaginação. Essas que queremos abrir, não é? Mas muitas vezes há um lado... Eu lembro de ouvir escritores dizerem que é querer trabalhar e querer fazer. O ponto de partida é querer fazer. Eu acho que um compositor compõe primeiro porque quer compor. E eu quando quer dizer, normalmente levanto-me, tomo um pequeno almoço, eventualmente levo o meu filho à escola
e vou tocar, ou vou compor, ou vou estudar. Às vezes tenho que estudar isto ou aquilo e vou estudar, mas pronto, eu trabalho em casa. E muitas vezes no ato de tocar um bocado, vêm ideias ou toco qualquer coisa que eu penso, isto eu podia trabalhar nisto. Por exemplo, vou-te dar um exemplo, um exemplo que eu até acho que mostrei, que é o tema que abre o disco tem uma característica que é o acompanhamento está na mão direita, que costuma tocar a melodia, e a mão esquerda, nos graves, está a fazer, que está a fazer a melodia e não o acompanhamento, e está em uníssono com o contrabaixo. E aquilo nasceu porque eu comecei a fazer a tal malha de acompanhamento, assim, uma coisa, comecei a fazer e comecei a trabalhar e a pensar isto vai dar um tema, eu sei que isto vai dar um tema, porque eu tenho que fazer uma melodia na mão esquerda e portanto, a partir da ideia que eu gostei, começa-se a construir. E essa construção é trabalho. É trabalho, quer dizer. É que há uma memória que se abriga aqui, mas também há uma memória nos dedos, não é? Não, claro. Aliás, tudo o que fazemos tem a ver com memórias, sejam elas de memórias no cérebro, não é? Quer dizer, elas estão todas no cérebro, mas não, mas eu queria dizer que de ideias musicais, de música que nós ouvimos, e mecânicas, há memórias mecânicas, isso é absolutamente verdade. Eu às vezes começo a fazer uma coisa, aquilo começa a ficar, e depois eu consigo deixar de pensar nisso e a mão continua a tocá-la. E isso permite-me eu começar a pensar em melodias. E, portanto, quando estou no ato de compor, a coisa... Mas é feito às tropeções, não, quer dizer, não é... eventualmente o Chopin sim, ou o Bach sim, que de repente vinha uma ideia... O Mozart acho que era famoso por isso. Vinha uma ideia que era do princípio ao fim, já estava tudo certo. Há umas que saem com mais de supetão e de rajada e que se aproxima um bocadinho dessa coisa, parece que já estava escrita. Mas muitas vezes... Só que não. Mas só que não. E é trabalho, e vai-se tirando, juntando, experimentando, e depois começo a tocar tudo e muitas vezes estou a gostar do caminho que estou a ter na composição, e quando toco do princípio ao fim, de repente penso, aqui isto não está a seguir, há aqui um momento em que perdeu o foco, e então tento descobrir o foco. E pronto, é um bocado isso. E a coisa acontece. E a coisa acontece. Às vezes melhor, outras vezes pior, mas acontece. Olha, eu ironizava com a janela aberta sobre o mar. Talvez isso, como observas essa vista todos os dias, não te inspire dessa maneira, mas o título do disco que nasce da Jangada de Pedra do Saramago e outros momentos do disco, parece que têm alguma relação com livros. Fala-nos sobre isso. Aqui há duas relações que são diretas. Quer dizer, eu acho... Eu vou só fazer um link ou uma ligação entre essa pergunta e o que tínhamos acabado de dizer, que é, eu acho que no ato de compor, quando eu disse que o mar eventualmente não, quer dizer, eventualmente sim, claro. Tudo o que nos rodeia e tudo o que experimentamos, não é? Desde as boas às más experiências, as pessoas que amamos e que mais e menos, isso é que nos fazem o que somos. Claro. E, portanto, quando eu estou a escrever, é essa pessoa com essas influências todas. Portanto, lá pelo meio há de estar o mar. Eu adoro olhar para o mar. Claro, e esta jangada tem que navegar por algum lado. Tem que navegar por algum lado, exatamente. Agora, a relação... neste disco há dois temas que nasceram mesmo de uma encomenda. Eu tinha sido desafiado para fazer um concerto em que tentasse relacionar música com livros que tivessem sido importantes para mim, e essa encomenda veio
da Casa Fernando Pessoa Ok. e da Fundação José Saramago. Eles, de vez em quando, convidavam alguém para fazer um concerto em que se falasse sobre literatura ou que se ligasse a música à literatura. Eu lembro de ter ficado um bocado em pânico a pensar como é que eu vou, o que é que eu vou fazer com isto. Mas, como pelo meio do desafio havia um mais concreto que era da Fundação José Saramago, se eu podia escrever um tema que eu pudesse ligar concretamente a um livro qualquer do José Saramago, e da Casa Fernando Pessoa o mesmo, se eu podia fazer um tema que eu ligasse a um livro do Fernando Pessoa. De alguma forma. É tudo meio... Quer dizer, a música, à partida, as palavras não estão lá escritas. Né? À partida. À partida. Uma pessoa, quem escreve a música pode imaginar palavras, e quem ouve a música pode imaginar outras palavras tão legítimas como qualquer outra, não é? Portanto, eu fiz um tema a pensar na Jangada de Pedra e naquela ideia daquele peso da Península Ibérica que se separa do resto da Europa e começa a andar à deriva pelo Atlântico. Não é? Seria o Iberexit. Iberexit. Eu acho que tinha um bocado a ver da parte do Saramago, tinha um bocado a ver com essa ideia Exato. Bora lá, vamos à aventura. E da parte de Fernando Pessoa, enfim, eu já li muita coisa e muitos poemas e até já tinha feito uma música que era mais ou menos um fado para o Camané cantar com um poema do Álvaro de Campos. Álvaro de Campos ou Álvaro de Queira? Agora estou de repente... Mas pronto, não, de um deles. E fiz, e portanto escrevi essas músicas. Uma chama-se Jangada de Pedra, um tema, que é o tema maior que este disco tem e que eu acho que alguma vez... 17 minutos, né? 17 minutos. É uma maratona. É uma maratona, é uma viagem. É uma odisseia, é uma né? odisseia, é uma odisseia. E eu acho que e o Desassossego, ou Disquiet, aquilo é Book of Disquiet, em inglês, e que tem a ver com o livro do Desassossego e que é um tema desassossegado, eu acho. Olha, parte do meu trabalho é ouvir música e de repente transformar isso em pensamentos e palavras e escrever sobre ela, etc. Mas há o trabalho contrário, que é o que tu fazes, que é ler palavras e transformá-las em música. Há bocado dizias... eu estava-me a lembrar, por exemplo, do John Coltrane a fazer o solo do Alabama, se não me engano, a partir de um discurso do Martin Luther King. Portanto, as próprias palavras já têm música, não é? Às vezes tem muito bem. O do Martin Luther King tinham muita música, não é? Achas que isto para ligar, nós que comunicamos nesta língua que Camões nos ofereceu ou nos legou, há uma musicalidade especial no português? Isso inspira também o teu jazz? Eu acho que todas as línguas têm uma musicalidade e Portugal tem uma. O português tem uma. Tirando o norte-coreano, não tem musicalidade nenhuma. Já viste as notícias na televisão norte-coreana? Eu não, mas eu acho que... Estou a brincar. Pronto, norte da Coreia, nem música, nem nada. É verdade. Nem luz. Quando se vê um... Bem, isto é só uma parte, mas quando se vê fotografias de satélite à noite, no mundo... Há uma mancha negra que é a Coreia do Norte. Uau. Adiante. Então... as línguas que têm a sua própria música, as línguas. Não é? Eu acho que sim, eu acho que não só as línguas, como a música de cada país, portanto, a nossa música está, muita dela ligada à língua, e nada é totalmente autónomo, não é? E tudo me influencia, por exemplo. Portanto, eu acho que
nos meus 20 não gostava nada de fado e era assim, rejeitava totalmente, era assim. Claro. Todos nós lá estivemos e pensámos o mesmo, não é? E, portanto, só muito mais tarde é que comecei a achar que em coisas muito simples, que eu estava a estudar jazz, estava a estudar harmonia, estava a ouvir, sei lá, desde Coltrane, o Gerard, o Bill Evans, não sei o quê. Eu ia à procura e com complexidade e tal. E, portanto, eu rejeitava aquela coisa, uma coisa com 2 acordes. Depois aprende-se muito e experimenta-se muito, só começa a perceber que há coisas que só 20 acordes podem dizer e há coisas que só 2 acordes podem dizer. E umas não são forçosamente melhor que outras. São coisas diferentes. Portanto, comecei a gostar de muitas outras coisas. Eu, na realidade, pop sempre gostei de rock, sempre ouvi muito rock e sempre gostei de... Mas o fado comecei a gostar mais tarde. Mas então, eu acho que aquilo que eu escrevo tem, obviamente, influências de jazz, não há dúvida nenhuma, e eu acho que também tem, obviamente, influências de música portuguesa e da nossa língua, forçosamente. Assim como também acho que tem do Brasil e também acho que tem da África e também de música clássica. Enfim, é aquilo que eu sou. Mas sabes uma coisa? Dizer que não há nada mais português do que dizer a minha, podemos pôr aqui 2 pontos, música, poesia, pintura, o que se quiser. Tem muito de Portugal, mas também tem muito de Brasil e tem muito de África. Mas isso é o que nós somos. Sim. Esse somatório atlântico logo esse incrível, triângulo, não é? sim, completamente. Daí esta jangada partir por esse mar e cruzar todas essas coordenadas. Não é? Exatamente. Não, e a metáfora era um bocado a ideia de que aquilo que faz a jangada flutuar é uma junção de troncos, não é? Enfim, à partida. E para mim, aquilo que faz a minha música navegar, ou enfim, estou a usar a metáfora, são as várias influências. É como se cada tronco fosse uma das minhas influências. Uma das árvores que tu colheste para isso. Sim, e portanto isso é o que eu sou. Muito bem. Olha, divergindo agora um bocadinho. Se não fosse o piano, haveria outro instrumento? Experimentaste algum dia? Sim. Guitarra. Claro. Eu fui um adolescente como se deve ser. Ok. Que quer tocar guitarra e quer estar à volta da fogueira à guitarra. O piano não era transportável e, portanto, eu achava que sempre podia lançar algum charme. Não tive grande sorte, mas tentava, não é? E isso era só possível com uma guitarra. E até estudei um bocado, por acaso houve ali entre os... aos 12 mais ou menos eu estava bastante farto do piano e pedi, 11, acho que foi aos 11, pedi ao meu pai uma guitarra, aos meus pais, e deram-me uma guitarra acústica e eu depois estudava um bocado, mas aí de uma forma bastante mais descontraída. Ia aprendendo os acordes e tal, e ia tentando ver onde é que a minha mão chegava, mas dava gozo. Aprendi os travessões e as várias posições e depois tocava um bocado. E ainda há uma guitarra lá em casa? Até há mais que uma. Okay. Não, mas sim, mas há. Há guitarra, mas raramente toco. Às vezes eu escrevo para alguém que toca guitarra, às vezes vou ver se aquilo será possível de se fazer. Ok. Sim. Pronto, isso dá para aquele instrumento, não dá para muitos outros que não toco, não é? Mas, enfim, depois aprende-se a escrever aprende-se quais são as capacidades e as possibilidades de cada instrumento. Mas, ainda em relação à guitarra, só para acabar, eu depois houve ali uma epifania com o Paco de Lucia. Eu adorava flamenco. E então... de repente estava eu sempre a tentar mexer muito depressa estes 2 dedos para fazer, mas não saía nada que se assemelhasse, não. Mas pronto, mas diverti-me. Aposto que o Paco também não tocava tão bem piano como tu, não é? Espero que não, porque ele era um monstro a tocar. Olha, este novo disco sai na Edition Records, não é a primeira vez que o fazes. Nesta editora em concreto, mas é a primeira vez que o fazes com o trio. E há bocado falavas nesta ideia de isto ser um jazz português.
que tem essa marca. Até o Frazão, a gente já pode dizer que ele é português. É mais português do que Não, outra completamente. coisa qualquer, não é? Ele torce pelo... que eu acho que normalmente é um sinal. Sim. Quando Portugal joga contra o Brasil, se ele torce por Portugal, pronto, Pronto, está tudo dito. este está perdido. Não é? Exatamente. É como o Pepe, já foi, enfim, nacionalizado no bom Pois, sentido, foi, obviamente. exatamente. Mas achas... hoje em dia fala-se muito no derrubo de fronteiras, com vários... O Fado foi das primeiras coisas a fazê-lo. E de assumirmos como palco para a nossa cultura não apenas este pedaço da jangada à beira-mar plantado, mas também o resto do planeta. Achas que há um lugar para o jazz português nesse palco do mundo? E esta é uma maneira de chegar até lá também, começar com estas ligações com editoras internacionais? Eu acho que se no mundo há palco para outros jazz para além do americano, e eu acho que é óbvio que há, porque são diferentes, que cada um vem normalmente com influências diferentes, eu acho que isso só tornou o jazz ainda mais rico. Ele já era muito rico, mas se tornou ainda mais rico. E eu acho que é óbvio que tem espaço em qualquer palco do mundo. Claro que é preciso que convidem portugueses. Claro. Não é? Mas nós temos neste momento a matéria-prima, ou melhor, os recursos humanos para isso. Há músicos excelentes em Portugal neste momento. Não é? Mas muitos. Não sei se ouviste alguma vez falar num chamado Mário. Não, do Mário Laginha. Não, mas há mesmo mas até de outras gerações. Estamos com músicos absolutamente incríveis. Isso deve-se a um grande investimento na academia, imagino eu, não é? Eu acho que sim. Eu acho que foi uma sucessão de várias coisas, mas eu acho que diria que o principal foi... há uma época em que muitos músicos portugueses vão estudar para fora. E vêm e começam a fundar escolas e fazer escolas de jazz. E eu acho que com muitas escolas de jazz começou-se a alargar a base da pirâmide. E é como se fizesse... enfim, isto é uma metáfora visual. Se a pirâmide, se forem com areia, se fizermos uma pirâmide, será um cone, não é? Porque aquilo escorrega. Se estiver molhada, até dá para fazer. Se for molhada. Não, mas eu queria seca, que é para este fenómeno, que é, okay. Quanto maior é a base, mais alto se consegue que ela vai, não é? E, portanto, eu acho que acontece um bocado disso, é que começa a haver muitos músicos, eu acho que já se começa a subir de nível, assim, de uma maneira geral. Eu acho que já há uns anos que de vez em quando há assim um músico fantástico, mas agora o que eu acho é que é possível eu ir a um sítio ouvir um músico incrível, português, e eu ainda não o conhecia. Antigamente isso era, quer dizer, eu lembro quando apareceu o Bernardo Sassetti, quer dizer, apareceu o Bernardo... era claro, meia dúzia, agora já não é só meia dúzia, não é? Também era um caso mesmo especial. É, mas de qualquer maneira era aquela coisa de... já ouviste aquele? Agora já não dá muito para já ouviste aquele, porque já ouviste aquele, e aquele. Isso é bom sinal. Isso é ótimo sinal. Isso é ótimo sinal. Para terminar, vamos ver isto em palco, não tarda nada, não? Sim. Na verdade, eu até já fizemos 2 concertos e vamos agora começar a tocar mais, espero eu. Eu acho que em Lisboa até vai ser de uma forma um bocadinho original, porque fui desafiado para isso, que era ir à aula magna de 2 dias consecutivos. Isto é organizado mesmo lá pela reitoria, acho. Fazer um dia o trio português e o outro dia o trio com o Land. Meio nórdico, não é? Sim, com o Juliano Arguelles e o Helga Norbakken. Portanto, serão os 2 trios em 2 dias consecutivos. As pessoas só têm que escolher ou ir aos 2 e ver as diferenças. Mas sim, vou começar a tocar e, na realidade, eu gostava de começar, de tentar a ver-se com um disco que é de uma editora que é mais europeia e que está mais... chega a mais países, tentar ir tocar fora. É isso que eu espero
Fica aqui o apelo ao Sr. António Guterres, das Nações Unidas. Temos aqui um grande embaixador da nossa cultura. E ainda por cima já tem veículo próprio e tudo. É uma jangada. Não chego rápido. Chega rápido, mas remando chega lá. Remando chega lá. E é isso. Olha, parabéns pelo disco. Muito obrigado. E obrigado por teres participado nesta sessão da Fnac Talks. Obrigado pelo convite. É um prazer.